Fala galera das turmas de extensivo do Gaia. A gente chega à aula de número 20 da frente de Química D, em que a gente continua a falar desses sistemas que são os sistemas em equilíbrio químico. Como eu previ para vocês, a gente fica em torno de umas 10 aulas falando de equilíbrios químicos. Na aula de hoje, que é a aula de número 20, e na aula da semana que vem, que é a aula de número 21, a gente vai falar de deslocamento de equilíbrio. É um dos assuntos mais importantes dentro do estudo de equilíbrio químico. Isso também vai te ajudar na aula 22, 23, 24, até lá nas aulas finais de equilíbrios de solubilização ou de precipitação, que costumam ser aulas temidas por quem resolve uma questão. Isso aqui vai ajudar vocês a entender o que a gente fala lá na frente. É uma aula que aparece muitíssimo em prova, é um dos assuntos de equilíbrio que mais aparece muito, é muito frequente. Então é bem importante que você entenda bem isso, e é por isso que a gente fala do deslocamento de equilíbrio hoje e também na semana que vem, beleza? Vamos lá então. A gente vai usar alguns sistemas aqui para avaliar esse tipo de... fazer uma contextualização, né? Antes disso eu vou comentar, a gente está num cenário novo, com várias plantas e uma natureza. Acho que dá uma variada daquela sala fechada do meu quarto. Muito bem, aqui vocês veem que a gente tem um mapa, né? E parece até diferente. Nossa, a gente está começando uma aula de química com um mapa. Por que será? Você tem um mapa da Bolívia no ano de 1893 e antes disso. Você vê que a Bolívia está um pouco diferente da Bolívia que você conhece hoje. A Bolívia que nós conhecemos, ela tem essa cara aqui, ó. Ela não tem aquele rabinho. A Bolívia, há muito tempo atrás, tinha um litoral. E hoje ela não tem litoral. Ela é um país da América Latina que não tem acesso direto a um litoral com mar, como diferente do Brasil, que tem um grandíssimo litoral. O que aconteceu para a Bolívia não ter esse litoral? Muito bem, um dia ela já teve um acesso ao mar, e aí no final do século XIX, num evento histórico que ficou conhecido como Guerra do Pacífico, ela entrou em conflito com o Peru e com o Chile e perdeu esse seu território que tinha acesso ao litoral para esses dois países. Essa região que foi perdida era uma região muito importante naquela época, dentre vários motivos, porque é uma região, ainda hoje na verdade, que tem extensos depósitos de guano. O guano é o resultado do acúmulo e da decomposição de muito excremento de aves. Ao longo de anos, décadas, centenas de anos, o excremento das aves vai se acumulando ali e formando o que se chama de guano. Esses excrementos são ricos em vários elementos químicos. O guano, em particular, é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, o N, o P e o K. E isso era muito interessante de um ponto de vista econômico para todos os países envolvidos naquela situação. Todo mundo estava interessado no guano que estava disponível naquela região. E aí, dentre vários motivos, esse era um motivo para que existisse um conflito em torno daquela área. Por que esses elementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio, seriam importantes para a economia e seria algo estratégico para essas três nações e também para muitas outras do mundo naquele momento? Muito bem, o primeiro fator é o fator alimentar. A agricultura, para que ela seja capaz de alimentar milhões de habitantes, ela precisa de várias melhorias. E uma dessas melhorias é o uso de fertilizantes. Esses fertilizantes têm que fornecer para as plantas os elementos químicos que elas precisam para nascer verdes e bonitas como essas que tem aqui em volta de mim. Dentre esses elementos estão o nitrogênio, o fósforo e o potássio. É bem comum, você vê em prova da UFSC, um monte de prova que fala sobre os nutrientes NPK, são nutrientes muito importantes para plantas. Então um país deve ter domínio de reservas de nitrogênio, fósforo e potássio para uso na agricultura, para alimentar a sua população. Ele também precisa ter domínio desses elementos para uso bélico, para uso em guerra. Lá naquele momento era interessante para as nações, até porque o mundo já estava se preparando para o conflito que viria 2 décadas depois, que era a Primeira Guerra Mundial. Então era importante dominar nitrogênio, fósforo e potássio, porque isso é utilizado para geração, para produção de explosivos. Você conhece a nitroglicerina. A nitroglicerina tem o elemento nitrogênio na sua composição.
Então você precisa dominar nitrogênio para fazer nitroglicerina. Mesma coisa o TNT, o trinitrotolueno. Ele tem átomos de nitrogênio na sua molécula, então é um composto nitrogenado, e se eu sou uma nação que quero produzir explosivo, eu preciso dominar uma fonte de nitrogênio para gerar esses compostos orgânicos nitrogenados. Você conhece o TNT, né? Em desenhos como esse aqui embaixo, do Coiote do Papaléguas, sempre tem alguém explodindo com TNT, com dinamite. O TNT é o trinitrotolueno. Então você já ouviu isso, já viu isso em algum lugar, beleza? Muito bem. Então não acho que vocês consegui convencer vocês de que era estratégico e era muito importante dominar esses elementos químicos, em especial o nitrogênio, para fertilizar o solo, para usar na produção de explosivos. Setores estratégicos para uma nação. Agora, da onde que eles iam tirar... Deixa eu dar uma pausinha aqui. Agora, da onde que eles iam tirar nitrogênio para realizar essas façanhas ou fazer isso que devia ser feito? O nitrogênio, ele é um gás que está disponível na atmosfera. A gente tem quase 80% da atmosfera feita de gás nitrogênio. Ou seja, tem átomo de nitrogênio para dar e vender em volta de mim, em volta de você, na atmosfera. O problema, apesar de ele estar muito frequente, é que o gás nitrogênio ele é pouquíssimo reativo. Tem uma ligação tripla entre esses átomos de nitrogênio, e aí ela é uma ligação muito forte, muito estável, e o N2 não reage com quase nada, é muito difícil reagir ele. Então era muito difícil usar N2 para fazer fertilizante, para fazer explosivo. Era interessante reagir, quem sabe ele com gás hidrogênio, formando amônia, porque a amônia é mais reativa. Isso seria simples de fazer, não é uma reação complicada. A uma primeira vista. Na verdade, era difícil sim fazer a produção da amônia de maneira industrial. Precisava de pesquisas de como é que seria a melhor forma de fazer isso, obtendo um rendimento bom e fazendo isso ser economicamente viável. Naquela época, há 150 anos atrás, não era economicamente viável. Então era um problema. Como que a gente vai produzir um nitrogênio que possa ser usado na forma de amônia? Não dava, não sabiam como fazer. Aí tinha que depender da reserva de guano. É nesse cenário que dois cientistas, o Fritz Haber e o Carl Bosch, um deles era químico, o outro era um engenheiro químico, eles desenvolveram uma forma industrial de obter a amônia. Eles estudaram esse processo e viram quais seriam as melhores formas de produzir amônia industrialmente. Isso resolveu um problema lá naquela preparação da Primeira Guerra Mundial, que era, já pensou se um país perdia as suas reservas de guano ou de nitrogênio? Ia ser um problema em um contexto bélico que era necessário produzir explosivos. O que eles fizeram foi testar várias condições. Eles testaram a produção da amônia em várias temperaturas diferentes e em várias pressões diferentes. Você vê, por exemplo, na temperatura de 400 graus Celsius, a porcentagem de amônia obtida era de 38 nos 200 atm, de 60% quase em 400 atm. Aí ele vê, vou aumentar a temperatura para 600 graus Celsius. As porcentagens já estão menores. Então eles viram quais seriam as melhores condições, estudaram como isso seria mais bem feito e aí solucionaram esse problema da obtenção de nitrogênio. Daria para pegar o nitrogênio da atmosfera e produzir alguma coisa. A gente vai ver nessa aula que princípios foram usados pelo Carl e pelo Haber e pelo Bosch para fazer esse estudo. Então vamos lá. Aqui a gente tem, para fazer esse estudo, um equilíbrio químico que a gente já estudou em uma outra aula. A gente já viu o equilíbrio químico entre esse gás N2O4 e o 2, aqui o NO2. Um deles é incolor, o outro é coloridinho. Nós temos uma constante de equilíbrio que é o produto ao quadrado sobre o reagente. Nós já vimos essa constante de equilíbrio. Agora, essa constante de equilíbrio, na temperatura de 100 graus Celsius, é igual a 0,36. A gente vai avaliar algumas situações. Vamos avaliar essa situação aqui primeiro. Essa situação, a gente tem um cilindro, e dentro desse cilindro tem 1 mol por litro de N2O4.
e não tem nada, nada, nada de NO2. Será que essa situação está em equilíbrio? Vamos ver. Para saber se está em equilíbrio, a gente vai testar. Vamos fazer assim. Concentração de NO2 ao quadrado dividido pela de N2O4. Produto sobre reagente. Vamos colocar os valores. O produto é 0 e o reagente deu 1. Você faz essa conta e encontra 0. Você fez a conta e deu diferente da constante de equilíbrio. Se deu diferente da constante de equilíbrio, isso quer dizer que o sistema não está em equilíbrio. Deu diferente da constante, então não está em equilíbrio. O que vai acontecer? O tempo vai passar, um certo tempo passa, e aí o equilíbrio vai ser atingido. Então vamos ver, agora passou um tempinho daquela situação anterior e novas concentrações foram atingidas. A concentração de N2O4 não é mais 1 mol por litro, agora é 0,74 mol por litro. Ele foi consumido e aí diminuiu um pouco a concentração. Enquanto isso, o produto foi formado e a concentração dele aumentou. Será que agora está em equilíbrio? Vamos testar. Olha só, temos o produto ao quadrado sobre o reagente. Vamos colocar os valores ali. Produto 0,52 ao quadrado, reagente 0,74. Você faz essa conta e vai dar igualzinho ao KC, vai dar 0,36. Se deu igual ao KC, isso quer dizer o quê? Que o sistema está em equilíbrio. Lá no início ele não estava. O tempo passou e ele caminhou em direção ao equilíbrio. O equilíbrio foi atingido. Mas você não gostou que ficou em equilíbrio, você quer bagunçar as coisas. E você vai lá, pega uma seringa e injeta gás N2O4. Você vai lá e adiciona gás N2O4 para ver o que acontece, você vai testar um negócio. E agora a concentração que antes estava, antes da concentração do N2O4 estava em 0,74. Você foi lá e enfiou N2O4 e agora a nova concentração é de 1,74. Aumentamos, você adicionou um pouco. O que será que vai acontecer? Será que está em equilíbrio ainda? Vamos testar. Você adicionou, agora vamos fazer o cálculo. Produto ao quadrado sobre o reagente. Estamos seguindo o que seria a constante de equilíbrio. Você aplica os valores encontrados, 0,52 para o produto e 1,74 para o reagente, e vê que isso não dá igual ao KC. Você adicionou alguém ali dentro e bagunçou tudo. Não está mais dando igual ao KC. O que aconteceu? Essa tua bagunça que você foi lá e enfiou um negócio, você adicionou algo de fora, foi uma perturbação no equilíbrio. O sistema agora não está mais em equilíbrio porque deu diferente da constante de equilíbrio e por isso a gente diz que o equilíbrio foi perturbado. Existia um equilíbrio, alguma coisa foi mudada e agora não está mais em equilíbrio. Aconteceu uma perturbação no equilíbrio. Será que vai ficar assim para sempre? Porque a gente viu que no início não estava em equilíbrio. O tempo passou e ficou em equilíbrio. Agora não está em equilíbrio de novo. O que vai acontecer? O tempo vai passar e ele vai atingir novamente o equilíbrio. Vamos ver o que acontece daqui a algum tempinho? Vamos lá. Depois de mais algum tempo, a reação acontece, o reagente é consumido, o produto é produzido e a gente atinge novas concentrações. Uma concentração de 1,62 mol por litro para o reagente e 0,76 para o produto. Será que agora está em equilíbrio? Vamos testar. Põe lá na relação. Produto ao quadrado sobre reagente. Aplica os valores. 0,76 sobre 1,62. Agora você vai ver que vai dar igual à constante de equilíbrio. E se deu igual à constante de equilíbrio, quer dizer que o sistema voltou a estar em equilíbrio. Agora ele está de novo em equilíbrio, ele voltou para o equilíbrio. A gente perturbou, saiu do equilíbrio. Mas logo ele já se ajeitou e voltou a um estado de equilíbrio. A gente diz que um novo equilíbrio foi estabelecido. Nota que está em equilíbrio, mas não é igual antes. Antes, as concentrações não eram essas. As concentrações agora estão diferentes, mas o equilíbrio foi atingido mais uma vez. Por isso, a gente diz que o equilíbrio inicial foi deslocado. Tinha um equilíbrio inicial, agora tem um outro equilíbrio. As concentrações não estão bem iguais, mas também é equilíbrio, então o equilíbrio mudou. É um novo equilíbrio. Aconteceu um deslocamento de equilíbrio. Beleza? Esses deslocamentos de equilíbrio, eles são descritos pelo princípio de Le Chatelier. O Le Chatelier, esse moço francês aqui de óculos, e os seus estudos permitem o seguinte enunciado. O enunciado desse princípio, de forma resumida, diz que se uma perturbação
é aplicada, é feita em um sistema, eu fui lá e adicionei alguma coisa, eu mexi em alguma coisa do sistema que está em equilíbrio, o sistema ou esse equilíbrio vai se alterar como resposta ao que você fez e tentar combater, tentar reduzir aquilo que foi realizado. Então você adicionou alguma coisa, o sistema vai lá e vai fazer o quê? Vai tentar fazer ao contrário do que você fez. Você aumentou a concentração de alguém, o sistema vai lá e tenta diminuir, porque ele vai tentar combater o que você fez. Ele vai reduzir o efeito daquilo que foi introduzido, beleza? Isso cai demais em prova e é por isso que a gente vai ver 2 itens do Instituto Federal que falam sobre isso. Olha só, vamos ver se é verdadeiro ou se é falso. Se um sistema em equilíbrio for submetido a uma perturbação, haverá um deslocamento de equilíbrio no sentido de maximizar a mudança? Não, isso é falso. O que o sistema vai fazer? Ele vai minimizar, ele vai combater, ele vai contra a mudança que foi feita, até atingir um novo equilíbrio. Então, falso esse. Isso aqui é diferente do que diz o princípio de Le Chatelier. 2. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, o sistema se desloca para minimizar a perturbação, para daí atingir um novo equilíbrio? Sim, é isso aí. Perturba o equilíbrio, ele se desloca, mudam as coisas ali nele para que ele volte ao equilíbrio. E essas mudanças têm qual intuito? Minimizar a mudança feita inicialmente. Então é exatamente o que está escrito aqui. Aí é um item verdadeiro, beleza? O que a gente viu até agora é só a ideia, a teoria do que é o princípio de Le Chatelier. Nós vamos avaliar agora a primeira possível mudança, que é a mudança de concentração de espécies que fazem parte do equilíbrio. Alterações de concentração. A gente pode aumentar a concentração de algum dos componentes desse equilíbrio. Se a gente aumentar a concentração de alguém, por exemplo, adicionando aquilo dentro do equilíbrio, o que vai acontecer? O sistema vai favorecer o consumo daquela espécie. Faz todo sentido. Eu fui lá e adicionei alguma coisa. O que o sistema faz? Tenta diminuir. Eu adicionei, ele tenta diminuir, puxar para baixo aquilo que você aumentou. Ele vai tentar consumir aquilo que você aumentou. Da mesma forma, se eu tenho uma certa concentração e eu diminuo ela, o que o sistema tenta fazer? Ao contrário, ele tenta aumentar de volta. Ele não vai conseguir aumentar tudo, mas ele vai tentar aumentar um pouquinho do que foi mudado. Então, quando eu reduzo a concentração de alguém, o que o sistema faz? Ele favorece a produção daquilo que foi reduzido. Vamos testar isso num exemplo? Olha só, a gente tem aqui um item da ACAF. Ele dá um equilíbrio químico para a gente e fala: se adicionarmos H2 nesse equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Ele vai ser perturbado e vai favorecer um novo equilíbrio que está mais para a direita. Como assim direita? Olha só, as questões de equilíbrio químico vão sempre falar de direita e esquerda, ou muito frequentemente. O que é isso? Temos o lado esquerdo e o lado direito. Apareceu aí para vocês o lado esquerdo e o lado direito. É só olhar para a equação e ver qual que é qual, o direito e o esquerdo. O direito é o mesmo da tua... Aqui está espelhado, mas a tua mão direita está no lado direito da equação. Nessa análise, funciona assim. Se a gente adicionar H2, o que vai acontecer? Bom, adicionar H2 é equivalente a aumentar a concentração de H2. Adicionei H2, aumentei a concentração. Se eu aumentei a concentração, o que o sistema tenta fazer? Reduzir ela. Então, o sistema vai consumir o H2. Ele vai favorecer o consumo de H2. Qual o sentido que consome o H2? O sentido direto ou o sentido inverso? É o sentido direto, né, galera? No sentido direto, o H2 é consumido para formar produtos. Portanto, se o que acontece é um consumo de H2, favorece o sentido direto. E o sentido direto vai para onde? Ele vai da esquerda para a direita. Ele vai para a direita. Se ele vai para a direita, então o equilíbrio é deslocado para a direita. E aí esse é um item verdadeiro. Beleza? Vamos aplicar isso em mais itens. Olha só. Aqui a gente tem um item super semelhante com o que a gente viu ainda há pouco. Eita, que já apareceu aqui que é vermelho, mas a gente vai ver. Vamos fazer assim. Finge que não viu. Ninguém viu nada, ninguém sabe a resposta desse. Nós temos um equilíbrio. Ele fala assim, vamos diminuir a concentração de NO. Se eu diminuo a concentração de NO, o que vai acontecer? Vamos ver. Temos o lado esquerdo e o lado direito.
quando a gente diminui a concentração do NO, o que o sistema tenta fazer? Tentar aumentar isso de volta, porque ele vai fazer o contrário do que a gente fez. Diminuir a concentração de NO, então, implica uma formação de NO. Diminuir a concentração, o sistema forma NO. Como é que vai formar NO? Fazendo o sentido direto, em que o NO é consumido? Não, fazendo o sentido inverso, em que o NO é produzido. Então, nesse caso, a alteração feita favorece o sentido inverso da reação. E o sentido inverso da reação vai para onde? Ele vai da direita para a esquerda. Ele vai daqui para lá, da direita para a esquerda. Então, favorece, desloca para a esquerda e não para a direita, como ele falou. E aí o item é falso, beleza? Que surpresa, né? Você nem imaginava que ele era falso. Muito bem. Aqui a gente tem um item do Instituto Federal aqui de Santa Catarina, que ele não dá uma equação específica. Ele só fala assim, temos reagente que vira produto. Se a gente aumentar a concentração de reagente, aumentou o reagente, o que o sistema vai fazer? Vai diminuir aquele reagente. Como é que ele faz para diminuir o reagente? Vai consumir o reagente. Qual o sentido que consome o reagente? O direto ou o inverso? O direto, né? O sentido que consome reagente é o sentido direto. É no sentido dessa setinha aqui. E isso é para onde? Isso é para a direita. Agora, olha o que ele falou. Aumentou o reagente, vai no sentido de consumo do produto? Não é. Se eu aumentei o reagente, vai acontecer o quê? Vai consumir esse reagente adicional. E não consumir o produto. Então, um item falso. Beleza? Mesmo pensamento. Por fim, nessa análise de concentrações, a gente tem aqui um item da UDESC. Olha só, um equilíbrio enorme, cheio de coisa. Gente, eu não sei se vocês gostaram do cenário, mas eu tô adorando me ver aqui com essas plantas em volta. A gente tem esse equilíbrio muito grande. Ele fala assim, a adição de iodo sólido a esse sistema desloca o equilíbrio para a direita, para a esquerda. O que você vai pensar? Eu tenho o iodo sólido aqui. Se eu aumentei o iodo, o sistema vai tentar consumir esse iodo. Qual que é o sentido que consome o iodo? É o direto? Não, é o inverso. O sentido inverso vai para a esquerda. Então parece um item verdadeiro. A UDESC é malandrinha e esse é um item falso. Sabe qual que é o problema aqui? É que o iodo é sólido. Você se lembra que sólido não aparece na lei de velocidade, que sólido não aparece na constante de equilíbrio, e você não vai ficar surpreso que sólido não provoca deslocamento de equilíbrio. Sólido tanto faz, a concentração do sólido é constante. Então se você põe mais sólido e esse sólido não se dissolve, o sólido fica ali com uma pedrinha, ele fica sólido, ele não vai mudar a concentração, ou melhor, não vai deslocar equilíbrio. Fica para vocês, então, o seguinte, que sólidos não provocam deslocamento de equilíbrio. Isso é mais raro de aparecer, mas se aparece ninguém sabe e aí todo mundo erra. E aí você já está ligado, beleza? Então esse aqui seria verdadeiro, mas não é porque ele falou que é o sólido. E sólido não desloca equilíbrio. Aí é falso, beleza? Vimos o efeito da concentração. A gente se vê na segunda parte dessa aula para falar de pressão, temperatura e catalisador, beleza? Até lá! Vamos dar um pause.